Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz, ó, Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, esse daqui é mais um Giro de Notícias, hoje dia 1º de abril de 2019. Vamos falar aqui sobre Pedro, você já viu aí pelo título, né? A maior notícia desse final de semana aí foi essa questão de Pedro. Vamos falar aqui também sobre Copa do Brasil e sobre zaga, sobre zagueiro. São os três temas do Giro de Notícias de hoje. Antes de mais nada, aperta o like aqui embaixo, me dá essa moral, os vídeos têm dado aí muita visualização, agradeço a vocês aí de coração mesmo, tem me dado muita visualização e também me dado muito like, então aí embaixo vai ir a pé. Padrinho do Raiz Tricolor, ó, aparecendo aqui embaixo, vai lá e apoia com R$10 mensais ou mais e você entra no grupo de WhatsApp, além de manter o Raiz Tricolor de pé, beleza? Segue o vídeo agora. Sobre Pedro, né, todo mundo já viu aí a notícia, se não viu, está sabendo agora, tá dando mole, precisa estar melhor informado, mas no último domingo, né, ontem, pra quem tá assistindo esse vídeo na data de lançamento, enquanto o Fluminense e os tricolores, na maioria, se preocupavam se iam continuar ou não no Carioca, Pedro deu uma entrevista pro Esporte Espetacular, na verdade não foi nem uma entrevista, o Esporte Espetacular apresentou uma reportagem em que eles acompanharam todo o processo de recuperação de Pedro, um negócio assim muito maneiro, vale ver a reportagem. E nela, o empresário de Pedro deu uma declaração que pegou todo mundo... como é isso? Declaração é bom pra ficar atento. Ele disse que no momento que Pedro sofreu a lesão, vale lembrar, 25 de agosto de 2018, já estava tudo certo entre ele, entre Pedro, Fluminense e Real Madrid para a transferência do atacante pro clube espanhol. Logo depois a ESPN trouxe a informação completa dizendo de que o valor dessa transferência seria 30 milhões de euros, já o valor estabelecido. Vale lembrar que na época o que se ventilava, eu nunca gosto desse termo ventilava, né? Porque ou é informação ou não é informação. Mas a única informação que a gente tinha não era tão confiável, mas era de que o Fluminense considerava 30 milhões de euros um valor aceitável por Pedro. Então o Real Madrid tinha chegado nesse valor e a venda seria executada. Eu vi até alguns comentários nas notícias, e acho que vai ter gente falando isso aqui embaixo, de que, mas muito pouco pra Pedro. Muito pouco? É porque tendeu comparando a venda de Pedro com a venda de Vinícius Júnior, a de Rodrigo. Esses dois jogadores foram jogadores vendidos aos 16 anos. E quem fez a compra tinha preocupação muito mais com o futebol e a idade do que Pedro, que tem 21 anos. São 5 anos de diferença. Então é algo a se pensar também. Tudo bem que no caso de Pedro ele já era mais realidade do que esses dois, mas com 16 anos, pelo amor de Deus, né? Pagaram um dinheirão, mas por jogadores que tem. Se você pegar a média ali mais ou menos dos últimos jogadores vendidos nessa idade, Pedro tá muito mais equiparado no valor a Arthur do Grêmio, que foi também por 30 milhões de euros, Lucas Paquetá do Flamengo, que foi por 35 milhões. Então, ambos ali têm ali 21 anos, igual a idade de Pedro. E vale destacar, por 30 milhões de euros, a venda de Pedro seria a 10ª maior da história do Brasil. Então, também não tá tão ruim assim. A única coisa que torna meio que ruim é que o Fluminense só tem 50% de Pedro, ou seja, desses 30 milhões, o Fluminense ficaria com 15, que daria, na época, né, da venda, a cotação do euro, daria cerca de 71 milhões de reais pro Fluminense. E aí fica aquelas perguntas, né? Por exemplo, o que seria da temporada do Fluminense no ano passado, caso Pedro não se machucasse contra o Cruzeiro e, assim, ele não jogou o resto da temporada, ele fosse vendido no dia seguinte e realmente não jogasse o resto da temporada, mas o Fluminense tivesse 70 milhões na mão. Será que teria alguma coisa diferente? Obviamente os salários não seriam atrasados ali aquele período que teve entre outubro e novembro. Será que teria alguma coisa diferente naquele final de temporada? Será que daria pra ganhar a Sul-Americana? Eu acho que com Marcelo Oliveira seria bem difícil. E fica a pergunta também só de curiosidade, o que seria da temporada do Real Madrid caso ele tivesse Pedro tivesse lá, né? Porque muito provavelmente ele chegaria pra ser o reserva, mas a gente conhece Pedro. Dá 2, 3 jogos pra ele, o cara é titular do Real Madrid fácil. Vale lembrar que aquele era um acordo, não tava fechado nada não. Então o Pedro voltando agora, ele vai ter que jogar bola de novo, fica aquela dúvida. Se ele jogar bem de novo, jogar bem a recuperação, segundo a reportagem do Esporte Espetacular, não deixa dúvidas que ele tem plena condição física de voltar e jogar bem de novo, fica aquela pergunta de se ele vai receber a proposta de novo, 30 milhões, e se ele começar a ser artilheiro do Brasileirão mais uma vez, dá pro Fluminense subir essa proposta? Fica a pergunta. Vale a lembrança também de que no orçamento de 2018, o Fluminense tinha colocado 67 milhões na previsão de vendas de jogadores. Se eu não me engano, bateu isso. A gente precisa esperar sair o balanço que sai no final de abril para poder ver quanto que o Fluminense arrecadou de venda de
jogadores no ano passado. E para esse ano, o Fluminense orçou só 40 milhões de venda de jogadores. Vale lembrar que 17 já foi com o Ibanez. Ou seja, faltaria aí cerca de 23 milhões de reais para vendas de jogadores. E Pedro, se chegasse hoje aí com essas 15 milhões de euros que fica pro Fluminense, já dispararia esse valor lá em cima. Então a arrecadação seria maior do que o previsto para esse ano de 2019. Quer comprar essa camisa aqui, ó? Essa camisa branca do Fluminense, ó? Dá até pra botar o nome de Ganso atrás, ó. Aí que apareceu mais ou menos. Vem aqui embaixo, na loja do Fluminense, a loja oficial. Tá aqui embaixo na descrição o link, você vai lá e entra, bota o cupom Raiz Tricolor, que você ganha um desconto. Aí você pensa, ah, não, mas o desconto não é tanta coisa. Meu amigo, se você morar aqui pelo Rio de Janeiro até, esse desconto abate o frete. E tem outra também, né? Você pode comprar por 100. Lá, né? Lá tá em promoção essa camisa aqui por 100 reais, a camisa tricolor também tá lá por 100 reais. Então você pode comprar por 100 ou pode comprar por 95. Qual que você quer comprar? A não ser que você seja trouxa, você quer comprar por 95. Então vai lá e acompanha as ofertas da loja oficial do Fluminense e aproveita o cupom de desconto do Raiz Tricolor. Outra notícia, eu falei lá no início que tinha alteração de datas de jogos, né, do Fluminense. Na verdade, é data de jogo. O Fluminense que vai disputar o Fla-Flu no próximo sábado, não é no domingo, exatamente, é no dia 6, o sábado, o Fla-Flu no Maracanã. Vai jogar na terça-feira contra o Luverdense, o jogo de volta aqui no Maracanã. Sim, o jogo que era na quarta, às 19h15, foi alterado a pedido da TV, leia-se Sport TV, que é a emissora que iria transmitir a partida, pediu para que o jogo fosse alterado para terça e a CBF acatou, né? É óbvio que se a gente parar pra pensar friamente, eu falar, pô, menos um dia de descanso pro Fluminense, sacanagem, ainda mais que o Fla-Flu sendo corrido demais, etc. Enfim, seria ruim pro Fluminense, mas também é ruim pra Luverdense, principalmente porque eles terão que viajar e eles jogam também no sábado, no mesmo horário do Fla-Flu. Tem um Luverdense e Cuiabá. Luverdense perdeu a primeira partida por 2-0, ou seja, eles vão ter que correr muito na semifinal do Mato Grossense para poder reaver esse placar e ir para a final do campeonato estadual. Ou seja, é ruim pra gente, mas é ruim para eles também, porque além de terem um dia a menos, eles têm a viagem gigantesca para fazer. E aí fica aquela análise importantíssima, né? Mata o jogo na primeira partida, Fluminense. Não deixa resultado aberto. Pior ainda, não empata, tem que ganhar a partida para entrar aqui com segurança, porque se empata ou perde, aí vai ser aquela confusão de poupa, não Fla-Flu e etc. Não quero nem pensar nisso. E a outra notícia que eu falei aqui é uma de agora, assim. Eu tô gravando isso às 4h36 da tarde. A notícia é agora de 4h20, 4h30 da tarde. É de que Léo Santos, zagueiro muito conhecido pela torcida tricolor, muito amado, muito querido, por causa da belíssima atuação e principalmente o final de jogo perfeito que ele fez no Fla-Flu da semifinal da Taça Rio, ele sofreu uma lesão no joelho e está fora, não viajará para o jogo contra Luverdense, o jogo de ida nessa próxima quarta-feira. E com isso, ficou na dúvida, né? Porque Matheus Ferraz, o cara de 30 e poucos anos, tá jogando pra cacete e não se machuca, é inacreditável. Dos outros 5 zagueiros, o único que não sofreu com lesão foi Nino, mas também só jogou um jogo, e é ele que deve virar titular ao lado de Matheus Ferraz. Eu quero muito ver essa dupla, porque a gente viu o Nino jogando uma vez e ao lado de Léo Santos, então também não dá pra tirar com muita segurança. De fato tem Nino e tem Frazan de opção, mas a Fernando Diniz parou uma boa parte do treino para conversar com o Nino, então muito provavelmente deve ser ele o titular, até porque Frazan também tá voltando de lesão. E isso é um risco, você vê, o Fluminense tem 6 zagueiros no elenco, e mais uma vez vai para um jogo tendo só um disponível no banco. Isso é bom abrir o olho, é bom abrir o olho. E pra fechar aqui, uma notícia que você não vai ver isso aqui em lugar nenhum, tá? Só tô avisando antes, você não vai ver isso sendo falado, vai ver isso sendo debatido, e a gente também, enfim, eu não sei mais o que fazer, não. Eu tava lendo a súmula do jogo entre Flamengo e Vasco, porque eu fui ver o borderô, né, pra ver a quantidade de torcedores, então, enfim, uns dados meio malucos que às vezes eu gosto de ler, e aí na súmula o árbitro relatou que o comandante da PM lá dentro do estádio, o comandante que tava lá de segurança, comunicou ao árbitro e o árbitro colocou na súmula dizendo que ao final das cobranças de pênalti ontem no Flamengo e Vasco da final da Taça Rio, a torcida do Vasco arremessou uma bomba, não foi uma garrafa d'água, não foi um chinelo, um tênis, não foi uma bomba dentro do Maracanã, arremessou ali atrás do gol, veio do setor sul, por isso a segurança de que foi um torcedor do Vasco, arremessou essa bomba, caiu naquela, pra quem já viu ali atrás do gol do Maracanã, tem aquela grama sintética, né, onde os jogadores normalmente aquecem, etc. Arremessaram essa bomba quando perderam o jogo e o comandante relatou e tá na súmula. E aí eu te pergunto, você não viu isso em jornal nenhum, não viu isso em lugar nenhum, você acha que vai ter punição pro Vasco?
Eu não sei porque eu ainda me preocupo com isso. Então é isso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo para todos os seus grupos de WhatsApp. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima, valeu!